Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 13 a 16. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que las traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Muito bem, meus prezados, tomo nessa oportunidade esse texto na Palavra de Deus para mostrar como era o relacionamento de Jesus na sua vida terrena, pessoal, com as crianças. Essa semana tivemos um feriado que comemorou o Dia das Crianças. Eu acho isso muito oportuno quando a sociedade, o próprio governo, destaca um dia no ano para que possamos prestigiar, homenagear as nossas crianças. As crianças representam o futuro da nossa nação, da nossa igreja. E é claro que todos os dias as crianças precisam ser amparadas, protegidas, educadas no dia a dia da vida. Mas um dia especial é para que possamos parar e refletir o que estamos fazendo com o futuro da nossa nação, o que estamos fazendo com as nossas crianças, que tipo de educação, de formação, de orientação, de proteção estamos dando aos nossos filhos, aos nossos netos, enfim, como diz a Bíblia aqui, aos pequeninos. Já de longa data, nós sabemos que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem um ódio, uma fúria muito grande contra as crianças. Isso aconteceu lá no tempo antigo do Egito, quando o faraó mandou que matasse os filhos dos judeus, todos os meninos que nascessem deveriam morrer, para que aquela geração não pudesse prosperar, se perpetuar. Sabemos que no tempo de Jesus, a fúria de Herodes fez que matasse mais de 2.000 crianças em Belém de Judá. Assim, as crianças sempre foram atacadas, pelas religiões do passado. Antigamente, os pais, a título de fazer algum culto, alguma divindade, levavam seus filhos e colocava para serem queimadas nos braços do deus Moloque, aquela estátua que era incendiada, e quando já estava incandescente, em chamas, fazia fila os pais oferecerem sacrifício às suas criancinhas e depositavam no braço do deus Moloque e eram consumidas pelas chamas. É claro que Moloque hoje é um deus muito moderno, não se faz mais isso fisicamente falando. Porém, muitos pais, de forma desapercebida, ainda estão oferecendo os seus filhos nos braços dos deuses desta vida, desta terra, deste mundo, sacrificando suas crianças ao materialismo, ao humanismo, ao ateísmo, distanciando os seus filhos de Deus. Na verdade, estão permitindo que essas crianças entrem por um caminho muito errado, do vício, do crime, das drogas, quando não lhes dá uma verdadeira educação, ou melhor, uma formação de caráter. Aí falhamos todos, falham os pais, as famílias, falha a igreja, falha a escola, e as crianças estão sendo sacrificadas realmente, hoje em dia, em outros altares dessa vida. Mas nós temos um exemplo muito especial de como devemos valorizar as crianças. Aos olhos dos discípulos, as crianças não tinham tanto valor, tanto prestígio, ao ponto de interromper, quem sabe, um discurso de Jesus, uma caminhada do Senhor, quando os pais, de forma muito sábia, inteligente, traziam suas crianças, seus filhos, para que Jesus pudesse tocá-las e abençoá-las,
Os discípulos estranharam aquilo e repreendiam os pais, para que não tumultuasse a reunião, para que aquelas crianças não se aproximassem tanto de Jesus. E isto mostra o quanto a criança não era valorizada naquele tempo, naquela época, porque certamente os adultos tinham o primeiro lugar e não tinha espaço para Jesus ali. Mas os pais, com sabedoria, levavam as crianças a Jesus. E quando Jesus percebeu que os discípulos estavam repreendendo os pais para que aquelas criancinhas não aproximassem dele, então Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim os pequeninos e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Quero dizer para você, pai, para você, mãe, não só nessa semana da criança, mas durante todo o ano, devemos imitar o procedimento desses pais aqui que a Bíblia relata, que traziam suas crianças para Jesus abençoá-las. A maior riqueza, a melhor coisa que o pai e a mãe podem fazer é levar suas crianças a Jesus, é levar ao encontro de Deus, é dar uma formação que tema a Deus, que tenha princípios bíblicos, que se oriente pela palavra, é aproximar seus filhos de Jesus. Você não precisa fazer muita coisa, não. Se você conseguir trazer suas crianças aos pés de Cristo, a verdadeira fé em Deus, pode deixar que Jesus vai tocar, vai abençoar, vai tomar conta das nossas crianças. Ao invés de oferecer as crianças aos deuses modernos da atualidade, vamos consagrar nossos filhos ao Deus verdadeiro, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus acolheu aquelas crianças com amor, tocou naquelas crianças, abençoou aquelas crianças e disse mais: das tais é o reino dos céus. Numa outra passagem bíblica, Jesus pega uma criança, coloca no meio onde ele estava e disse: se alguém não se converter e não se tornar como uma criança como essa, não pode entrar no reino de Deus. É claro que Jesus toma a criança como exemplo para os adultos. Primeiro porque criança é inocente, é pura, como deve ser todo ser humano, se tornar como uma criança, isento de qualquer ódio, de qualquer violência, maldade, pensamentos ruins. Criança é inocente, é um ser puro, e quando a pessoa realmente se converte, ele se torna como uma criança. O coração esvazia da maldade e ele se torna uma pessoa muito simples, muito humilde e pura, tal como tem que ser no reino de Deus. Jesus queria dizer também que toda criança, ela não tem pecado. O ser humano precisa se tornar como uma criança. Criança é crédula, ela confia, ela descansa. A pessoa que se converte verdadeiramente, se torna como uma criança, é uma pessoa que crê completamente em Deus sem duvidar, se lança nos braços de Jesus para que possa realmente descansar na sua fé, na sua confiança em Deus. Mas a criança é um exemplo para o adulto, porque criança perdoa com facilidade, esquece com facilidade. Criança pode se envolver numa briga com um coleguinha, com um irmão, parece que o quadro ficou tenebroso, mas daqui a pouco elas estão se abraçando, estão se beijando, porque criança tem essa facilidade de perdoar e de esquecer. Então veja que Jesus coloca ela no centro da reunião ali para mostrar verdadeiramente como deve ser o comportamento do ser humano como uma criança. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus, porque Jesus fala aqui: das tais é o reino dos céus. Pergunto uma vez mais: o que estamos fazendo com nossas crianças? Deixando-as abandonadas, levando aos braços de outros deuses, ou estamos dando a elas não só uma educação, mas uma formação moral, ética, espiritual, com base no temor de Deus, nos princípios do Senhor? Querido pai, querida mãe, você talvez não vai deixar para os seus filhos uma herança em bens materiais, mas se você deixar no coração da sua criança o temor a Deus, a fé no Senhor, se você simplesmente passar valores espirituais para os seus filhos, isso é, trazê-las a Cristo, como aqueles pais o fizeram, pode saber que Deus cuidará da sua criança, do seu filho, e lhe dará não somente uma infância feliz, mas também um futuro maravilhoso. A maior riqueza
que um pai pode dar para o seu filho é trazer essa criança aos pés de Jesus. E aí o Senhor toma conta no hoje e também no amanhã. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Sementes de Fé, com o bispo Oídes José do Carmo.